Olá, a convite da Escola de Extensão da UPF, eu vou falar sobre comunicação nas mídias sociais. Meu nome é Almiro Schaefer, eu sou professor no curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade de Artes e Comunicação da UPF. Bom, muitas marcas, empresas e pessoas têm dúvidas sobre como se comunicar com seus públicos nas mídias sociais como Twitter, Facebook, Instagram. E que conteúdo produzir para conquistar o engajamento dos seus seguidores? Bom, não há uma receita ou um modelo pronto. Como ficou muito fácil e acessível se comunicar através das redes sociais, as empresas costumam achar que tem muita coisa importante para dizer para os seus públicos. Mas o que as marcas às vezes acham que é interessante, o público pode achar que não é. E daí que muitas marcas produzem muito conteúdo que não gera engajamento, as pessoas não curtem, não compartilham, não comentam, não se engajam naquela história. Mas há um conceito que tem ajudado as marcas a alcançarem resultados, bons resultados nas redes sociais. É a ideia de que comunicação é diálogo. Esse é o desafio da comunicação nas redes para as marcas: estabelecer relacionamentos com os seus públicos através do diálogo. E tudo começa por uma questão muito simples, que é o que é comunicação. Basicamente, a comunicação é a troca de mensagem entre as pessoas. Vejam bem, comunicação não é apenas publicar uma mensagem. Isso é apenas uma parte, uma transmissão de informação de uma pessoa para outra, ou de uma pessoa para muitas pessoas. Mas comunicação pressupõe compartilhar um meio onde há uma troca de informações. Em última instância, trata-se de um diálogo. E o que é diálogo? Diálogo não é apenas falar, ou quando há duas pessoas falando, mas principalmente quando essas pessoas estão compartilhando um meio onde as duas podem falar e se escutar, escutar umas às outras. Diálogo é, antes de mais nada, ouvir. E sem ouvir, escutar e colocar-se no lugar do outro, do público, não há diálogo. No máximo há duas pessoas falando, mas que não se escutam. Aí eu trago para vocês um exemplo ilustrativo de como nós podemos pensar as redes sociais, a comunicação nas mídias sociais, a partir desse paradigma do diálogo. Imaginamos que as redes sociais são como um outro espaço público onde as pessoas estão se relacionando, estão dialogando, como num bar, como uma mesa de bar, onde as pessoas vão para um happy hour e começam a conversar sobre diversos assuntos. Imagina que eu sou uma pessoa, uma marca que quero me comunicar com um determinado público. Eu chego nesse bar, identifico entre várias mesas aquelas que são meu público e, seguindo uma abordagem das mídias tradicionais, do rádio e da TV, eu interrompo, eu faço um break, um intervalo comercial na fala das pessoas, então eu interrompo o que o meu público-alvo estava conversando para dizer a minha mensagem, como por exemplo: oi, tudo bem, eu faço logotipo. Um silêncio constrangedor ia ser estabelecido naquela mesa, eu ia ficar meio deslocado e ia embora. Mas não dado por vencido, eu retornaria nessa mesa e diria: oi, tudo bem, você não quer comprar um logotipo? Novo silêncio constrangedor, porque aquelas pessoas não estavam a fim de comprar um logotipo, não querem saber de logotipo, pelo menos não naquele momento. Ou seja, a minha comunicação para aquele público era muito interessante para mim, mas não era nada interessante ou relevante para aquelas pessoas que eram meu público, pelo menos não naquele momento. Já utilizando uma abordagem da comunicação dialógica, e tendo em mente a ideia de que comunicação é diálogo e diálogo é escutar antes de falar, talvez a melhor abordagem seja eu chegar à mesa ao lado, escutar o que as pessoas estão dizendo, e como as pessoas fazem isso nas redes sociais, elas publicam coisas sobre si mesmas, sobre o que elas precisam, sobre o que elas desejam, sobre os seus valores. E a partir do que as pessoas estão dizendo, e eu estou na mesa ao lado, compartilhando do mesmo espaço público, eu vou escutando o que elas têm para dizer. Eu vou escutando e, a partir disso, conhecendo quais são as suas necessidades, o que essas pessoas precisam, seus desejos, como elas desejam aquilo que elas precisam e os seus valores. Não à toa as marcas têm se interessado cada vez mais quais são os valores e discutido os valores políticos, sociais que as pessoas têm, quais são suas necessidades, seus desejos e seus valores. Conhecendo isso, eu posso produzir um conteúdo que seja útil e relevante para aquele público
público para aquelas pessoas naquele momento, naquela mesa de bar. Ou seja, eu escutei as pessoas, eu conheci, agora eu tenho alguma coisa para dizer, então tá, eu vou dizer a partir do que é relevante para elas. Não a partir de outras coisas que não são relevantes, mas que eu queria dizer também. Eu, antes de mais nada, eu preciso entrar naquela conversa. E eu entro naquela conversa sendo relevante. Se eu conseguir, tiver uma certa habilidade de comunicação, produzir coisas interessantes, mensagens interessantes, às vezes com certo humor, não ser pedante, não ficar falando só sobre mim mesmo, talvez no fim daquela noite aquelas pessoas queiram que eu retorne no outro dia. É o equivalente a elas dizerem o seguinte: olha, curti você, gostei do que você diz. É o equivalente às pessoas irem lá na minha página e clicarem em seguir. Eu quero que aquela pessoa retorne, as mensagens daquela pessoa retornem. Bom, esse exemplo ele é muito ilustrativo para a gente comparar dois modelos de comunicação. Aquele onde as marcas decidem, eu quero falar sobre isso, isso e isso, e vão publicando muitas informações, mas essas informações não são relevantes para o público. E uma outra abordagem do modelo dialógico da comunicação, que eu escuto e me disponho a participar daquele meio, e a partir do que as pessoas estão dizendo, eu ofereço o que eu posso oferecer de melhor para elas, que é uma comunicação útil e relevante, informações a partir do que eu sei, do que do meu produto ou meu serviço desempenha para aquelas pessoas. E assim a gente pode estabelecer um relacionamento que vai criar uma reputação da marca. E é a partir dessa reputação de como que a marca é percebida que ela consegue efetivar mais ou menos trocas e a sua comunicação alcançar mais ou menos o seu público e com determinada qualidade. Então, o que dá certo nas redes sociais, a gente tem conseguido perceber com algumas evidências que ouvir e se dispor ao diálogo é o fundamento mais adequado para enfrentar esse desafio de se relacionar com o público nas redes sociais. Se você também quer dialogar um pouco mais sobre esse assunto, basta fazer os teus comentários aqui embaixo do vídeo, e se não eu fico por aqui, ou a gente se encontra aqui no bate-papo. Agradeço a Escola de Extensão novamente, até a próxima.